Existe um sistema, né? Um sistema chamado CAND, que é um sistema interno, que CAND vem de candidato, e existe o CANDEX, que é do candidato externo. Ele vai alimentar esse sistema, esse CANDEX, com as certidões, com os dados, com as informações, com todos os dados do candidato, né? E aí, quando ele for finalizar o processo, ele vai fazer, então, os registros de candidatura daquele partido. Ele vai entrar com a documentação do partido e com a documentação de todos os candidatos. A gente vai receber esses documentos, vai publicar essas informações e, a partir dali, a gente vai analisar a documentação. Se aquele candidato cumpre todos os requisitos que a lei exige, né? Até trouxe uma colinha aqui, ó. Não, fica tranquilo, até porque é muita coisa. Então, por exemplo, tem a gente pegou aqui um checklist dos candidatos, né? Ele tem necessariamente lá o RRC, que é o requerimento do registro de candidatura. Ele tem que fazer o preenchimento da relação de bens dele, tem que ter a fotografia do candidato compatível o bens é muito importante, os né? bens importantes, para amanhã, depois provar Se que de não houve repente um enriquecimento ele ilícito. ganhou aí 1 milhão de uma lancha, um monte de coisa. Exatamente. Então, nesse sentido, né? Entendi. Aí são várias certidões. Temos certidão criminal para fins eleitorais de primeiro grau, certidão de segundo grau, certidão da Justiça Estadual de primeiro grau, certidão da Justiça Estadual de segundo grau, então, tanto para federal quanto para estadual, primeiro e segundo grau. Certidão criminal de órgãos competentes, prova de alfabetização, cópia dos seus documentos. Existe a proposta também do candidato, no caso, se for candidato majoritário, ele tem que ter uma proposta de governo. Então, assim, tem várias certidões, vários requisitos que ele tem que necessariamente alimentar esse sistema. E a gente vai receber e vai fazer essa análise inicial. Constatado que está faltando algum documento, a gente faz uma diligência, notifica o partido, notifica o candidato para ele apresentar. Se ele não apresentar num prazo, necessariamente pode vir a ocorrer uma ação de inelegibilidade, né? Aí vai haver uma ação de impugnação de registro de candidatura, que via de regra é proposta pelo MP, ou se houver uma certidão de condenação, ela é proposta não só pelo MP, também pelo candidato ou por outros partidos, que é o mais comum também, né? Então um de olho no outro. Então é o cão querendo comer o gato o tempo inteiro. Na verdade é uma briga, né? Sempre estão os dois, né? Sempre os lados estão ali tentando, um cuidando do outro, para ver se você não pisou no tomate ali, para você poder expor, né? É complicado. Sabe quando que isso daí vai resolver? Nunca. Assim, vai. A partir do momento que você colocar como gratuito, voluntário. Quer ser vereador? Voluntário. Você quer ser prefeito? Aí é uma outra luta que a gente vai ver lá na frente. Não é verdade? Porque eu acho assim, eu, no meu ponto de vista, né? É uma guerra tão grande para querer disputar tanto. Eu queria ver se queria disputar se fosse de graça, né? Vou trabalhar ali voluntário, vamos ver se todo mundo vai querer. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham, olha, vou tentar entrar, vou tentar fazer alguma coisa, mas pensa primeiro no financeiro antes de qualquer coisa. Por isso, em muitos casos, a gente vê essa guerra ferrenha, né? A disputa de poder é muito maior. Também tem que ver, na verdade, é o seguinte, né? Muitos querem disputar o cargo e não sabem nem o que ele vai fazer. Né? Quais são as competências, quais são os limites, né, do vereador, quais são os limites do prefeito, até onde ele pode ir. Eu adoro, às vezes, quando tem aquelas propagandas eleitorais, né, do horário do almoço, e aí você para ver candidatos, né? Não, porque aqui na região acho que nem sei se tem, mas às vezes você vê da Baixada, na tribuna, ou dos canais de fora, assim, e aí você vê cada candidato que olha. É só para dar risada. Né? Então, assim, a gente entende, né? Que eu não sei se você entra na brincadeira ou entra só para fazer. Acho que acho que foi o Tiririca, né? Que foi eleito, que explodiu no Brasil. Teve vários, assim, né? Que deu o nome lá e acabou sendo eleito porque o povo não foi pelo aquilo que a pessoa poderia oferecer de benefício para a população. Existem esses votos, né? Voto tipo de comédia ou voto de zoação, né? E acaba elegendo alguns candidatos que às vezes não necessariamente ele estava ocorrendo. O Tiririca, quando saiu, foi um fenômeno, né? A votação dele foi absurda. Tanto é que ele levou junto não só dois, ele levou mais alguns candidatos, por causa do sistema majoritário. E candidatos que não tiveram votação nenhuma.
né? Hoje já existe uma mudança na legislação por causa disso. Então, não necessariamente tem que atingir um coeficiente. O candidato tem que atingir uma quantidade mínima de votos para ele poder necessariamente ocupar essa cadeira. Não pode simplesmente ir no efeito tiririca. E foi decorrente principalmente do tiririca que ocorreu essa mudança na legislação. Então, a legislação, né, as normas, elas estão sempre mudando justamente por causa dessa velocidade, por causa das coisas que estão acontecendo. No passado, né, 6, 8 anos atrás, foi tiririca. No segundo momento, teve uma explosão aí do candidato a presidente que estourou usando YouTube, Facebook, lives, né? Necessariamente caiu por terra ali a teoria de que somente quem tinha tempo de televisão ganhava uma candidatura. Então, assim, sempre vai ocorrendo, sempre vai tendo alterações, mudanças, e a legislação tem que se adaptar a essas novas situações, essas novas nuances, né? Porque sempre vai ter um querendo ser mais esperto do que o Com outro, certeza. né? De repente, usar aí as coisas, as redes sociais a seu favor, né? Nas escondidas, mas tem que lembrar que tem um adversário de olho ali. E lembrar que, né, o digital, ele necessariamente, ele tem um rastro, ele deixa um número, ele deixa um endereço IP. Existem certas, né, eu não sou técnico, não sou muito conhecedor do assunto, né? O Ademir, que de repente possa dizer mais para nós aí lá no Congresso, explica direitinho essa situação, mas tudo deixa rastro, tudo deixa caminho, necessariamente foi um caminho. A questão maior é, de repente, você provar amanhã ou depois a respeito de uma perícia, se aquilo ali foi falsificado, foi adulterado, não foi, mas que tudo que você faz deixa rastro, deixa, até no mundo digital. Sim, então todo cuidado é pouco, né? Sempre. Todo cuidado é pouco. Bom, então, a gente estava falando aí, a gente acaba viajando nos assuntos, né? Nesse período eleitoral, você falou que a demanda é grande. Além desse controle, há um cruzamento de informações, esses dois sistemas que você falou, o CADEC, né? Candex. Uhum. Sim, esse sistema que eu falei para você. Então, interligado? Eles são interligados. Os partidos fazem, então, essa alimentação inicial, e quando eles nos enviam essas informações, elas entram no nosso sistema e a gente vai tratar ela dentro do CANDE, que é o nosso sistema interno. E depois o CANDE, necessariamente, quando a gente depurar, ele tem que ser julgado, tem que ter uma sentença dizendo que aquele candidato está apto ou está inapto, tem que ter um prazo para ele recorrer dessa decisão, e etc, etc. Então, existe aí certos, né, vai um pouco além aí do nosso bate-papo, para a gente não estender muito. Mas, então, necessariamente, quando o sistema fecha, depois a gente vai retirar essas informações dali e vai alimentar nas nossas urnas, com a relação dos candidatos e com a relação dos nossos eleitores, de acordo com a seção, de acordo com a escola e de acordo com o município. Aí a gente vai alimentar as urnas, né? E é comum, às vezes, a pessoa dar uma entrada na documentação e não saber que está com problema? Infelizmente, tem bastante caso, falta orientação. A gente tenta passar essas informações quando a gente, Justiça Eleitoral, faz uma orientação para os partidos. Via de regra, a gente vai fazer isso após as orientações do TRE, que isso deve ocorrer mais ou menos aí lá para o final de junho. A gente vai passar as orientações dos documentos, como fazer, como proceder. Só que assim, tem certas coisas que podem ser feitas antes, que podem você já evitar certos problemas, você já antecipar situações e às vezes você não criar falsas expectativas nas pessoas. Porque você é um bom candidato, você vai fazer isso, você tem potencial, e o cara vai crescendo, o cara vai achando, vai criando uma expectativa. Só que assim, eu como partido, eu como presidente do partido, não olhei seus dados, não olhei seus documentos, não fui atrás da sua situação. No fim, você tem um monte de problema, um monte de certidão, ou está com outras coisas a mais. Pendente. Exatamente. Então, essa análise que antecede o registro de candidatura, que antecede, né, todo esse fator, tem que ser feita para justamente você não criar essa falsa expectativa, essa falsa esperança num candidato, né? Desfiliação de partido, tudo isso acontece no período... Via de regra, ela vem ocorrendo durante vários meses, mas ela se acentua mais agora aqui nesse período de abril,
porque necessariamente os partidos têm que fazer o registro de candidatura, tem que ter o período de filiação 6 meses antes, né, da eleição. Então, agora aqui na primeira quinzena de abril, encerra-se o período válido que daria os 6 meses até a eleição. Então, quem tem que trocar de partido, eles vão fazendo essa troca de cadeiras aí justamente para poder se acertar.